deixem-me cumprimentar toda a gente, designadamente o Presidente da Fundação, do Conselho da Fundação e, exatamente, o curador e também membro do Conselho de Administração, que é o Sr. Martino Nabo, muito bem, o nosso excelente coordenador, e cumprimentar todos os integrantes desta mesa, simpáticos, e gente que eu conheço muitíssimo bem e que trabalha muitíssimo bem neste domínio com uma sensibilidade muito específica para estas questões todas, não é? Relativamente àquelas questões que muitas vezes nos põem que a discussão, digamos, de tudo isto será exatamente um problema exclusivo, digamos, da academia, porque é que as coisas muitas vezes não funcionam bem, ou que será exatamente um assunto de natureza mais que interessa ou que não interessa nada, digamos, ao poder público, aos poderes públicos e aos próprios políticos. De uma forma muito rápida, eu direi o seguinte: a academia pode ter exatamente interesse e tem exatamente interesse, e nós temos já sinais inequívocos exatamente desse interesse, não é? Embora o financiamento, não é, para exatamente os projetos muito raramente aconteça, não é? Isso é um problema que acontece, creio que não será só em Portugal, acontecerá em todo o mundo, não é? Ora bem, eu sei exatamente do que é que estou a falar porque eu tenho submetido alguns projetos, não é? Sem aquele êxito favorável para exatamente financiamento desses mesmos projetos. Eu penso que os académicos com interesse exatamente nestas questões estão espalhados, os académicos, gente dos poderes locais, e que temos aqui exatamente presente, não é? Gente que efetivamente está bem inserida, não é, nestas questões todas, e muitas vezes faltam determinadas sinergias que são aquelas que são as fundamentais para que as coisas funcionem, não é? Mas nestas questões estão exatamente espalhados os académicos pelos diferentes centros de investigação e universidades também do país. Há universidades particulares, há universidades públicas, não é? E o que dificulta muitas vezes, digamos, a própria interação entre os académicos investigadores, mas não significa que eles não se conheçam todos muito bem. Tenho aqui na outra ponta um excelente investigador, grande amigo de velhos tempos, que tem um papel relevantíssimo nestes domínios, não é? O professor Francisco Godinho. E depois há também projetos que deveriam exatamente poder ser continuados, não é? E ficam-se por invenções ou por inovações pontuais que depois não têm, não há possibilidade exatamente não há, sem haver as necessárias condições de financiamento asseguradas para se avançar exatamente em progressivas evoluções e concretizações. Pronto, isso de facto acontece. Mas existem também aquelas sinergias que eu fazia referência há bocadinho, extremamente importantes, nos planos da investigação e, digamos, desenvolvimento, não é? Por exemplo, no âmbito da Supera, não é? Temos aqui exatamente o seu presidente, não é? E com a sua gênese, a Supera, se penso que não estou enganado, não é? No CERTIC, também da UTAD, da responsabilidade também do professor Francisco Godinho, não é? E há iniciativas pontuais, exatamente em Portugal, que chegaram a merecer o epíteto de que estariam a fazer escola, não é? Nos domínios em que, no fim de contas, apostaram e em que continuam exatamente a apostar, mas sem aquilo a que nós chamamos o desejável êxito. De facto, não tem acontecido. Recordo, por exemplo, de um curso de reabilitação, de engenharia de reabilitação. Recordo, por exemplo, um mestrado em comunicação alternativa e tecnologias de apoio. Recordo outras coisas exatamente que se vão passando aí por país. Portanto, há necessidade de incentivos. Há necessidade de incentivos para a investigação e para o desenvolvimento, e penso que temos aqui um dado extremamente importante: o prémio de investigação, doutora Maria Lutegarda, de facto, figura-se-nos ser um excelente exemplo, não é? Como incentivo. E há necessidade deste tipo de incentivos, precisamente para que as pessoas ganhem apetite, digamos, também para poder
investigar e também para conseguirem ter aquilo que é absolutamente indispensável. Muitas vezes, porque nada se faz sem aquilo com que se compram os melões, não é? De maneira que é conveniente que haja exatamente o financiamento necessário para que as coisas avancem, não é? Agora, os apoios institucionais, não é? Sim, efetivamente, há apoios institucionais, por vezes não nos lugares certos, não é? Nós temos exatamente uma Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é uma pessoa extremamente sensível a todas as problemáticas da deficiência, não temos dúvidas disso, não é? Nós temos um Instituto Nacional para a Reabilitação, cuja operacionalidade e funcionalidade em todos os domínios da reabilitação, naturalmente que tem sido insuficiente, não é? Isso não é novidade para ninguém, insuficiente essencialmente no que respeita a questões de ordem económica e financeira, não é? E eu queria aproveitar, já agora, neste sentido também, para justificar um bocadinho também tudo isto que eu digo. É que nós vamos muito trabalhando em capelinhas, sabem? Continuamos a trabalhar em capelinhas. E a prova em como continuamos a trabalhar em capelinhas, eu vou-vos dar uma informação que é muito fresquinha mesmo, não é? Acaba de ser criado o Centro de Tiflologia em Portugal, exatamente eu devo dizer que eu tenho grande responsabilidade nisto, não é? Sou presidente dele, não é só por isso, mas também, enfim, achei que haveria necessidade de se criar uma coisa dessas exatamente no nosso país, no sentido de nós avançarmos com preocupações eu aqui tenho um objetivo principal de investigar, de estudar, de desenvolver, de partilhar, de validar e, no fim de contas, de aplicar teorias e boas práticas reabilitativas e também inclusivas, naturalmente com a máxima equidade, não é, possível, porque muitas vezes nós falamos em inclusão, mas a equidade não está lá, não é? Preciso um bocadinho de cuidado, nós todos sentimos exatamente isso. Daí que eu muitas vezes falo mais em equidade do que propriamente em inclusão, não é? Ora bem, isto acontece no âmbito exatamente da tiflologia, não é? Sendo exatamente o seu objetivo social, neste sentido, exatamente a reabilitação e a integração, o desenvolvimento de competências pessoais e sociais das pessoas com deficiência visual, no caso cegas e com baixa visão, e também haver a grande preocupação em divulgar a investigação científica realizada neste domínio e a respectiva aplicação também dessa investigação, porque não interessa só investigar e não aplicar, é pensar exatamente a investigação, mas aplicar essa investigação. E depois é evidente que isto não funciona sozinho, ele funciona exatamente no plano desta divulgação e produção exatamente e distribuição de conteúdos científicos, acontece em estreita mesmo cooperação com outros centros de investigação com géneros, não é? De formação, convém que sejam de investigação e de formação, não é? Pelas razões que o professor Francisco também há bocado evocou, não é? E isto acontece em relação com a cooperação de estabelecimentos de ensino superior em Portugal e também no próprio estrangeiro. Queria dizer que, portanto, o tal Centro de Investigação Nacional que possa, no fim de contas, juntar todos os académicos e investigadores, instituições de e para a deficiência, não é? Num Centro Nacional de Investigação que possa, no fim de contas, estudar, que possa valorizar, costumo dizer, valorizar a diversidade e também saber promover e saber exatamente aplicar a equidade, não é? E, nesse sentido, abraçando naturalmente todas as sinergias sérias, não é? Que felizmente existem, estão disponíveis exatamente no nosso país, e isso seria exatamente um projeto de trabalho científico com êxito, é a minha opinião naturalmente, não é? E não nos ficarmos atidos, ou muitas vezes deixarmos ficar espartilhados em valências específicas de centros que, no fim de contas, têm o ideal, não é? Da dimensão inclusiva, mas que, às vezes, meus caros, eu sinto isso, até os próprios investigadores nesses centros, esses investigadores se sentem excluídos, não é? E daí muitas vezes as coisas não avançarem com aquela dimensão científica e de propósito, não é? E no sentido de vir a ser aplicado como a gente, exatamente todos desejam. E queria dar-vos esta informação relativamente exatamente ao Centro de Investigação que surge no âmbito da Fundação Nossa Senhora da Esperança, que é o sítio onde
Temos a gênese das primeiras preocupações com trabalhos pensados para pessoas cegas, digamos, a dimensão sociolaboral tem ali o seu início, não é? E de maneira que, simultaneamente com este centro de investigação, está também em formação um museu tiflológico português, que também não existe, não é? E que neste momento já existem apoios, também uma grande colaboração ao nível local e ao nível da administração central, e penso-me que a todo momento nós vamos ter excelentes notícias neste domínio. De maneira que eu sou sócio da Supera, faço parte da Supera, seria exatamente uma boa ocasião para a gente incentivar exatamente a Supera, ou incentivar todos os organismos que têm a ver com este grande trabalho conjunto, com esta multidisciplinaridade, não é? E que estes centros que se criam, que se podem criar, estas valências que, no fim de contas, existem por aí, designadamente a comunicação alternativa e tecnologias de apoio, ou melhor, as linguagens especiais e novas tecnologias, que existia no âmbito do CICANT, do Centro de Investigação e Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias, pertencente ao SIC Digital, não é? Que, entretanto, são coisas que se vão perdendo. E vão se perdendo precisamente porquê? Porque não existem investigadores em número suficiente para trabalhar numa determinada valência, não é? As pessoas estão dispersas. Há uns que estão na UTAD, em cima, no Trás-os-Montes, há uns que estão exatamente no Algarve, outros estão exatamente em Leiria, outros estão exatamente em Lisboa, e de maneira que compatibilizar todas estas sinergias, não é? Naturalmente que online isso é possível, mas há muita coisa que tem que ser feita in loco, as pessoas têm que estar juntas, têm que pensar, refletir em conjunto de maneira bastante mais proficiente e sentida.